Olá, torcedores da seleção brasileira. Estamos diante do maior evento futebolístico do mundo. A pergunta que não quer calar e que ecoa nos vários rincões do planeta: quem será o próximo campeão? O futebol é uma das coisas mais agradáveis para os 7 bilhões de pessoas na Terra. A influência do futebol na sociedade atual. O futebol é muito mais do que um desporto, é toda uma indústria que está por detrás do jogo. Nenhuma outra modalidade no mundo é capaz de gerar um volume tão elevado de apostas desportivas e de receitas. Na sua base estão as multidões, atenções esportivas e influências que o futebol movimenta. A influência do futebol. O futebol pode trazer mais-valias diretas para a sociedade. Para além de ser um espetáculo com capacidade para trazer magia, alegria e fazer sonhar, pode criar melhorias significativas para as condições de vida das populações. Quando um país recebe um evento futebolístico de grande importância, procura inovar e desenvolver as suas cidades, constrói formas mais eficazes e modernas de movimentação e deslocação urbana, melhorias, edifícios e construções. Por outro lado, este desporto aproveita cada vez mais as atenções que reúne para ajudar causas sociais. Os vários jogos anuais que reúnem diferentes estrelas do futebol conseguem reunir fundos que são canalizados para instituições de caridade. Talvez o verdadeiro futebol seja este: o equilíbrio entre um bom espetáculo e uma boa causa. Os mais altos personagens poderão estar envolvidos no futebol. O Campeonato do Mundo de Futebol. O Campeonato do Mundo de Futebol é uma competição internacional entre seleções nacionais que é organizada pela FIFA e que acontece de 4 em 4 anos. Surpreendentemente, consegue muitas vezes movimentar mais espectadores e multidões que os Jogos Olímpicos. A cidade que recebe um evento dessa dimensão é cuidadosamente selecionada após candidatura e, em caso de eleição, ganha notoriedade mundial e uma nova onda de turismo. O ano de 2014 marcou a 20ª edição do evento e decorreu em 12 diferentes cidades do Brasil. Um total de 32 países esteve presente na prova. Os olhos do globo focaram o Brasil, o que poderá constituir para este a oportunidade perfeita para mostrar o melhor de si. Algumas críticas foram levantadas pela eleição deste país. Houve quem pensasse que o Brasil não iria conseguir cumprir todos os parâmetros necessários para a realização do evento. Mas a verdade é que as principais construções estão já concluídas e os inúmeros esforços para criar espaços mais modernos e seguros estão também em melhores condições. Os donos do mundo, os Illuminatis, a entidade secreta que governa o mundo, profetiza e prevê o Brasil como hexacampeão em 2002. O número 6 aponta para o Brasil, o único país que poderá ser hexacampeão, ou seja, ganhar a competição 6 vezes. A carta Illuminati prevê o Brasil campeão, hexacampeão. O mundo
é governado por uma pleiade de intelectuais ricos que governa conforme a sua intenção, desejando grandes realizações. E o futebol está na mira desta pleiade de homens intelectuais. Os maiores vultos envolvidos no futebol estão envolvidos na entidade secreta. O número 11, número altamente polêmico e misterioso, marca os estádios de futebol. Os olhos dos donos do mundo postos no maior esporte, no mais popular esporte do mundo. Copa 2018, Brasil será campeão. O maior país em extensão territorial do mundo será o palco do maior evento esportivo do planeta. A Copa do Mundo da Rússia terá grandes distâncias percorridas pelas seleções, mas contará com uma nação apaixonada pelo esporte. Mesmo que a seleção nacional não tenha um protagonismo no cenário mundial. A organização espera cerca de 1,5 milhão de torcedores para acompanhar a competição. No total, o governo russo investiu mais de 638 bilhões de rublos, ou seja, o equivalente a 35 bilhões de reais, em infraestrutura para quem for conferir o torneio de perto. Além de assistir aos jogos, os turistas têm dezenas de opções turísticas. Ao cenário das baixas temperaturas que fazem parte do cenário russo, a previsão é de clima ameno durante o período do Mundial, dados do Jornal do Comércio. FIFA World Cup, Rússia 2018. O presidente da FIFA, o senhor Giovanni Vincenzo Infantino, que preside a FIFA, Federação Internacional de Futebol, é um personagem visionário. Quem ganha a Copa de 2018, afinal de contas? Será que existe indicativo para isso? Tem dados que apontam para a possibilidade do Brasil ser campeão da Copa 2018? Esta é a pergunta que sempre está ecoando aos ouvidos dos 7 bilhões de pessoas no planeta. A pirâmide famosa de paternidade literária desconhecida tem todos os segredos, os enigmas, que uma vez desnudados declaram o vencedor dessa Copa. Se não, vejamos o misterioso número 3964. Eu vou desnudar aqui pelo menos 2 mistérios que apontam para o Brasil como sendo o campeão. Esse número aparece de forma misteriosa. Ninguém sabe explicar a razão de sua aparição nas camadas desta pirâmide que firma os campeonatos mundiais da Copa. Veja bem, sempre que somamos a data em que o país foi campeão com a data que ele passou a ser campeão novamente, parece o misterioso número 3964. Veja bem, em 1978 a Argentina foi campeã. Em 1986 a Argentina foi campeã, porque a Argentina é bicampeã mundial. Então, somando as duas datas, dá 3964. Vamos prosseguindo. Alemanha, em 1974. 1990 foi campeã. Somando as duas datas, 1974 mais 1990, 3964. Brasil,
O Brasil foi campeão em 1970, aliás, aí ele foi tricampeão, em 1994. Somando 1970, o Brasil sendo tricampeão, aí temos o número 3964. Brasil de novo, 1962 e 2000, somando, nós temos 3964, misteriosamente. Os anos de 1946, 1942, nós teríamos aí duas Copas que foram suspensas pela Segunda Guerra Mundial. E aqui, quando somamos essas datas, aparece misteriosamente o número 3964, o que significa que em 2018, por exemplo, nós teremos grandes eventos, mas teremos também grandes catástrofes mundiais. Se somarmos essas datas que se alinham, 1946 que se alinha com 2018, 1942 que se alinha com 2022, nós vamos ver que essas datas têm como resultado o misterioso número 3964. Então, possivelmente aqui teremos grandes problemas mundiais. O futebol está associado a eventos mundiais e aqui nessa pirâmide podemos inferir isto. Aliás, sempre que um país entra em crise, é justamente naquele período que tem a Copa do Mundo é que ganha aquele país. Então, o famoso e misterioso número 3964 está implícito aqui nessa pirâmide como um verdadeiro enigma. Um outro segredo da pirâmide é que a cada 12 anos, depois que a Itália ganhou em 1934, o Brasil é campeão. Em duas ocasiões em que a Alemanha foi campeã, 1954 e 1990, o Brasil levou a taça na Copa seguinte. Vamos essa sequência aqui para desnudar este segredo. Em 1938, a Itália. Depois, 1950, o Uruguai, país de língua castelhana. Depois, a Alemanha, em 1954. Em seguida, veio o Brasil, sendo campeão, em 1958. Agora, atente-se para isso, vamos prosseguir. Em 1982, a Itália vence. Veja bem que eu falei que sempre que a Itália vence, daí a 12 anos, o Brasil é campeão. Então, em 1986, a Argentina, país de língua castelhana. Depois a Alemanha. Em seguida, de novo o Brasil vence, em 1994. Vamos à próxima sequência, que envolve agora 2018. Em 2006, a Itália vence. Em 2010, país de língua castelhana, a Espanha venceu. Em 2014, quem aparece de novo? A Alemanha, dos 7-1 no Brasil. Quem será o campeão 2018? Sempre que essa sequência se desenvolve, posteriormente, quem ganha é o Brasil. Então, agora em 2018, o Brasil será o campeão da Copa do Mundo 2018. Respondida a pergunta que ecoa aos ouvidos dos 7 bilhões de habitantes da Terra. Até um próximo ensejo.